Estamos de volta. Nossa aula de agora é de ciências. Então, abra lá o seu livro de ciências na página 14. Eu sou um ser vivo. Então, vamos lá, vamos ler esse textinho aí juntamente comigo. Na natureza, existem seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida, ou seja, eles nascem, crescem e se desenvolvem e morrem. Então, nós já sabemos que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem e depois morrem. Então, os seres vivos são aqueles que respiram, né? Aqueles que se locomovem, aqueles que precisam de água para viver, de ar. Então, agora que nós já sabemos que os seres vivos são esses, né? Que crescem, nascem, crescem, se reproduzem, se desenvolvem e morrem. E os seres não vivos são aqueles que não têm vida. São aqueles que não falam, não andam, não respiram. Então, esses são aqueles, não nascem, também não crescem. São aqueles que não têm vida. Faça um X nas características de cada imagem abaixo. Então, vamos lá. Esse aqui é um bichinho de pelúcia, né? Um elefante de pelúcia. Então, você vai fazer um X nas características dele. O ursinho de pelúcia, um leãozinho de pelúcia, né? Ele precisa de ar para sobreviver? Precisa de água? Ele cresce? Ele morre? Se ele precisa de ar, você marca um X. Se ele precisa de água, também. Se ele cresce, marca um X. Se ele morre, marca um X. Se ele não faz nada disso, não marque. O próximo é um livro, né? O livro precisa de ar, precisa de água, cresce, morre. Será? Então, olha aí. O leãozinho e o livro são seres vivos ou seres não vivos? Vamos para a árvore. A árvore precisa de ar? Sim, né? Precisa de água? Sim, senão as suas folhas murcham e caem, né? Ficam todas bem amarelinhas e caem. Cresce? Sim. Morre? Também. Se a gente não cuidar, elas morrem. Então, as plantas, né? Aqui é a árvore, ela precisa de ar, precisa de água, cresce e morre. Então, marca um X aí ao lado. O passarinho, você tem um passarinho na sua casa? O passarinho precisa de ar? O passarinho precisa de água? Ele cresce? Morre? Sim, todas essas coisas, né? Circule nos quadros acima os seres vivos. Então, agora você vai circular no quadro acima somente os seres vivos. Então, quais são os seres vivos que nós temos aqui em cima? A árvore e o passarinho, né? A ave. Então, você vai circular a árvore e vai circular o pássaro também. Todos os seres humanos são seres vivos. Algumas de suas características são nascer, crescer, respirar, se alimentar e se reproduzir. Agora você vai precisar do caderno para fazer essa atividade aqui. Você vai fazer um desenho representando um ser vivo diferente de você. Pode ser uma árvore, pode ser um pássaro, pode ser uma planta, pode ser um outro ser humano, o que você quiser fazer, tá bom? Então, você pega o seu caderno e faça essa atividade lá no seu caderno, ok? A nossa próxima atividade é essa aqui. Qual é o ser vivo? Estamos cercados de seres vivos e elementos não vivos. Você consegue diferenciá-los? Então, agora nós vamos fazer uma experiência. O que você vai fazer? Você vai descobrir qual dos 3 elementos é um ser vivo. Do que você vai precisar para fazer essas atividades? 3 copos plásticos, 3 copos descartáveis, 3 grãos de feijões, 3 pedras pequenas, 3 botões, algodão e água. Como você vai fazer? Coloque no fundo de cada copo um pouco de algodão. Então, você vai pegar os copos descartáveis que você já separou aí com a ajuda da sua mãe. Você vai colocar um pouco de algodão dentro desses copos, no fundo dele.
Depois, você vai pedir para sua mãe escrever o nome do que será colocado em cada grão, em cada copo. Então, você vai escrever aí, igual o menino tá mostrando aqui, ó. Feijões, botões e pedras. Igual também está escrito aqui em cima, ó. Então, nos copos, você vai colocar feijões, botões e pedras. Depois que você fez isso, coloque todos os grãos de feijão em um copo. Então, no copo que está escrito feijões, você vai colocar os 3 grãos de feijões. No outro copo, onde está escrito pedra, você vai colocar as 3 pedras que você separou. E no outro, onde está escrito botões, você vai colocar os 3 botões que você separou. Vai acrescentar um pouco de água em cada um deles. Não pode encher o copo de água, é só para molhar o algodão, tá bom? Não pode deixar o algodão seco. Observe o que acontece durante 7 dias. Então, agora, nós vamos esperar o resultado dentro de 7 dias, tá bom? Não é para responder agora. Você vai esperar 7 dias para responder o que aconteceu. Então, vamos lá. Depois de 7 dias... O que cresceu depois de 7 dias? Foram os feijões, os botões ou as pedras? O que não cresceu depois de 7 dias? Você estará observando, né? Aí você vai comprovar o que não cresceu. Os feijões não cresceram, os botões não cresceram, as pedras não cresceram. Você vai marcar um X no que não cresceu. Qual é o ser vivo? São os feijões, as pedras ou os botões? Então, você vai fazer essa experiência e depois de 7 dias você vai me contar o que aconteceu, ok? As partes do corpo. Você conhece o seu corpo? Sabe como se chama cada parte dele? O corpo tem olhos, nariz, mãos, pés e entre outras partes, né? Nós já estudamos as partes do corpo humano, certo? Então, agora nós vamos... cantar, né? Uma música, uma cantiga. Nós vamos ler essa cantiga aí, ó. Sublinhe na cantiga as partes do corpo em que a formiga subiu. Então, fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar um espelho e a formiguinha subiu no meu joelho. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar mamão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar um giz e a formiguinha subiu no meu nariz. Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Então, agora nós vamos sublinhar, nós vamos passar um traço embaixo das partes do corpo que aparecem na cantiga. Nas partes do corpo em que a formiguinha subiu. Na primeira, a formiguinha, subiu no meu pé. Então, passa um traço embaixo de pé. Na segunda, a formiguinha subiu no meu joelho. Então, passa o traço embaixo de joelho. Na terceira, ela subiu na minha mão. Então, passa um traço embaixo de mão. E na última, ela subiu no meu nariz. Passa um traço embaixo da palavra nariz, ok? Agora, desenhe, você também vai precisar do seu caderno para fazer essa atividade. Desenhe não é caderno que você vai precisar, desculpa. Você vai precisar agora desenhar uma formiga em cada parte citada na cantiga. Então, você vai voltar lá na cantiga e vai ver onde que a formiguinha subiu. No primeiro, olha aí, nós vemos aqui no primeiro que ela subiu aonde? No pé. Então, você vai vir aqui e vai desenhar uma formiga no pé do menino. Depois, ela subiu aonde? No nariz. Desenha uma formiga no nariz do menino. Depois, ela subiu no joelho. Desenha uma formiga no joelho do menino.
E depois ela subiu na mão. Então, desenha uma formiga na mão do menino. Você sabe para que serve cada uma das partes do corpo? Você sabe para que serve cada uma das partes do seu corpo? Então, agora você vai conversar com a sua mãe aí para saber as funções de cada parte do corpo em que a formiguinha subiu. Por exemplo, o nariz. Para que serve o nariz? Para nós sentirmos os cheiros. Para que servem as mãos? Para nós apalparmos, para nós pegarmos as coisas, né? Para que serve os nossos joelhos? Para que serve o seu joelho, hein? O seu joelho ajuda você a flexionar o seu corpo. E o pé? Para que serve o seu pé? Para você se locomover, certo? O corpo humano é dividido em 4 partes principais: cabeça, pescoço, tronco e membros. Pinte a cabeça e os membros do corpo. Então, agora nós vamos pintar a cabeça, os braços e as pernas das crianças, ok? Circule a parte do corpo que é chamada de tronco. Então, agora nós vamos circular essa parte aqui, ó, que fica aqui, que é a barriga, né? A parte toda da barriga, nós vamos circular, tanto da menina quanto do menino, ok? Vamos para nossas atividades, já estamos terminando. Tamanho das mãos. Agora, você vai fazer essa atividade aí com a ajuda da sua mãe. Então, o que você vai fazer? Você vai comparar as suas mãos com as mãos dos colegas. Mas como o colega não está aí com você, você vai fazer com a sua mãe, tá bom? Então, do que você vai precisar? Você vai precisar do seu caderno ou de uma folha em branco. E lápis de cor ou giz de cera. Como é que você vai fazer? Você vai primeiro... você não vai formar grupo porque não tem, né? Você está em casa, não está na sala de aula. Então, agora você primeiro vai contornar a mão da sua mãe. Ou a sua mãe vai contornar a sua mão. Depois, aquele que contornou vai ficar sendo modelo para o outro contornar. Então, primeiro você contorna faz o contorno da mão da sua mãe e depois a sua mãe faz o contorno da sua mão, tá bom? Se o seu irmão ou sua irmã estiver aí, você pode fazer com ele também, tudo bem? Depois que você fez isso, você vai para a próxima página. Agora você vai responder. A sua mão é mais larga, sim ou não? Se sim, você marca. Se não, você não marca, ok? A sua mão é mais comprida, sim ou não? A sua mão é a menor? A sua mão é igual a do seu colega que está aí com você em casa? Certo? Então, agora que você fez isso, você vai ver o tamanho das suas mãos. São diferentes da mão da sua mãe ou do seu irmão que está aí com você? Quantos tamanhos diferentes? 2 tamanhos diferentes ou foram iguais? Existe diferença no tamanho das mãos? Então, agora que você já fez isso, a última. As maiores mãos pertencem às crianças ou aos adultos? Como é que é? Você vai me responder isso aí, ok? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.